Bom, a nossa aula de introdução ao livro de Levíticos, a gente acompanhou aqui a rota dos filhos de Israel, saindo do Egito. Nós já passamos por toda aquela parte que fala sobre a instituição do sacerdócio. E hoje nós vamos tratar um pouco mais especificamente sobre os sacrifícios que eles tinham que fazer, as ofertas que eles tinham que apresentar, tá bem? E só o sacerdote pode apresentar a oferta ou na presença de um sacerdote. Não dá mais para ser que nem era no tempo dos patriarcas. No tempo dos patriarcas, cada patriarca era o sacerdote da sua casa. Agora já não é mais assim. Agora está institucionalizado. Com a instituição, só quem oferece o sacrifício é o sacerdote ou na presença do sacerdote. Um patriarca, ele vai lá oferecer um sacrifício. Então tá bom, ele chama o sacerdote. Na presença do sacerdote, ele mata o animal. É o que ele pode fazer. Matando o animal, aí o sacerdote é que vai dar continuidade ao sacrifício. Ele coloca a mão sobre o sacrifício, a pessoa que ofereceu, coloca a mão sobre o sacrifício, junto com o sacerdote, faz uma transferência de culpa para o animal. Então o que acontece naquela hora lá que a pessoa está oferecendo sacrifício? Eu sou o culpado, estou apresentando um sacrifício diante de Deus pela minha culpa. Coloquei a mão sobre o animal. O sacerdote também coloca a mão sobre o animal. E aí o que acontece? A culpa do ofertante vai para o animal e a culpa do animal vai para o sacerdote. Então acontece esse V aqui, ó. Do culpado para o animal, do animal para o sacerdote. Aí o que faz o sacerdote? O sacerdote oferece aquele animal em sacrifício a Deus pela culpa do culpado, tá bem? E do sacerdote. O sacerdote assume a culpa. Se o sacerdote não queimar o animal, se o sacerdote não oferecer o sacrifício diante de Deus, como está prescrito na lei de Moisés, ele fica com a culpa do pecador. Quer dizer que ele não pode simplesmente falar, ó, tá bom, você já colocou a mão aqui, pode ir embora para casa que eu dou um jeito na carcaça. Não, tem que oferecer, porque senão o sacerdote fica com a culpa. Tanto é que o sacerdote fica com a culpa que anualmente é necessário que seja feito um sacrifício, que é o dia da expiação. Esse sacrifício é feito primeiramente pelo sumo sacerdote e por toda a comunidade do povo de Israel, inclusive pelo sacerdote levita também. Essa é a seriedade do sacerdote e do sacrifício. Isso a gente tem que levar para o Novo Testamento. A gente sabe que o Senhor Jesus, ele é o sacrifício e o sacerdote. Tudo que acontece no Antigo Testamento é sombra daquilo que havia de vir. Então vamos ver aqui algumas ofertas até a gente chegar a esse sacrifício que eu estou falando para os irmãos aqui. As leis sacrificiais e instruções dadas no Monte Sinai não implicavam a ausência de ofertas anteriores a esse tempo. Se pode ou não ser discutida a questão das várias classes de ofertas no sentido de que fosse claramente distinguidas e conhecida pelos israelitas, a prática de realizar sacrifício era indubitavelmente familiar, o que se deduz do registro acerca de Caim, Abel, Noé e os patriarcas. Quando Moisés apelou a Faraó para deixar ir em liberdade o povo de Israel, já havia antecipado as ofertas de sacrifício, fazendo-o assim antes da sua partida no Egito. Agora que Israel era uma nação livre e em eleição da aliança com Deus, se deram instruções específicas que concerniam as várias classes de ofertas. Levando-as como estavam prescritas, os israelitas tinham a oportunidade de servir a Deus de maneira aceitável. Então está bem claro esse ponto? Antes da instituição do sacerdócio levítico, quem era o sacerdote da casa? O patriarca. O patriarca levava as ofertas diante de Deus. Com a instituição do sacerdócio levítico, somente os sacerdotes levitas podiam oferecer os sacrifícios a Deus. Acontece que alguns desses sacrifícios eram sacrifícios de culpa. Sendo um sacrifício de culpa, levava-se o cordeiro, levava-se a oferta até o sacerdote, matava-se o bichinho,
transferia-se a culpa para o bichinho, do bichinho para o sacerdote, e o sacerdote levava então o sacrifício perante Deus. Com esse sacrifício era expiada a culpa do ofertante e do sacerdote. Se o sacerdote não oferecesse o sacrifício dele, ficava com a culpa do pecador sobre ele. O que acontece com o Senhor Jesus? O Senhor Jesus assume a culpa dos pecadores. Ele assume. Mas se ele só assumir a culpa dos pecadores, aí você pergunta, mas como que Jesus assume a culpa dos pecadores? É o escândalo